Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como prometido, a nossa revisãozinha para a prova do segundo bimestre, né, a prova paulista, espero que ajude bastante. Não esquece, tá, pessoal, de dar manda lá, deixa lá um recadinho, se tiver alguma dúvida também, deixa na descrição, ou lá nos comentários do TikTok também, beleza? Bora para a revisão, lembrando que o tema principal do segundo bimestre são os regimes totalitários da Europa, principalmente o fascismo italiano e o nazismo alemão. Bora lá? Bom, pessoal, começando aqui pelos regimes totalitários da Europa, tá, pessoal? Então, nosso foco principal é o fascismo na Itália, tá? E o nazismo na Alemanha. Lembrando que a Europa também teve outros governos totalitários, na Espanha, por exemplo, o franquismo, e em Portugal com Antônio Salazar, o salazarismo. Bom, os antecedentes, atenção porque essa parte é muito importante, ó. O que que levou, né, ao surgimento, à ascensão de regimes totalitários, de partidos autoritários e de lideranças totalitárias em alguns países da Europa? Bom, o contexto histórico é o período entre guerras, no caso da Alemanha principalmente, o Tratado de Versalhes. Aí tem que lembrar o seguinte, o que que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi o tratado de paz, assinado depois da Primeira Guerra Mundial, e esse tratado ele acabou definindo as punições para os países que foram derrotados na Primeira Guerra. E a Alemanha, ela foi a principal responsabilizada e recebeu as principais punições. Por exemplo, teve suas forças armadas limitadas, os equipamentos de guerra, por exemplo, equipamentos pesados, armas de longo alcance, foram proibidos, aviões de guerra, navios de guerra, submarinos. Então, a Alemanha ela perdeu colônias, teve que pagar indenização, né, aos países que venceram a guerra, perdeu territórios na Europa também. Então, o Tratado de Versalhes ele será utilizado principalmente por Hitler para criar no povo alemão um sentimento de vingança, de revanche contra as potências que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Outro fator importante foi a crise econômica do pós-guerra. A Europa ela foi devastada durante a Primeira Guerra Mundial. E obviamente que isso gerou crise econômica. E essa crise econômica, a população com dificuldade, fome, miséria, falta de moradia, falta de emprego, acabou aproximando a população às ideologias mais à esquerda, como o socialismo, o comunismo e o anarquismo também. Então as elites estavam preocupadas com a ascensão do socialismo na Europa, principalmente porque ali do lado na Rússia, né, a Rússia tinha acabado de passar por uma revolução socialista, que levou à queda das elites, né? Derrubaram a monarquia na Rússia, por exemplo. Então, a Revolução Russa, o modelo russo implantado, era uma grande preocupação na Europa. Então, o que que as elites europeias começaram a fazer? A apoiar partidos e lideranças políticas que se posicionavam contra o socialismo, contra o comunismo. Ah, professor, quer dizer então que os regimes totalitários eles foram apoiados pelas elites? Sim, eles foram apoiados pelas elites desses países, da Itália, da Alemanha, por exemplo. Outro fator importante foi a crise do liberalismo econômico, né? O capitalismo liberal ele teve a sua principal crise em 1929. E essa crise ela atingiu em cheio a Europa, né? Então, o fracasso do liberalismo acabou contribuindo também para a ascensão dos regimes totalitários, né? Então, o nazismo seria um regime anti esse modelo liberal, certo? Então, a crise de 29 que assolou a Europa, atingiu a Europa em cheio, também contribuiu para a ascensão dos regimes totalitários. Bom, quais são as características dos regimes totalitários? Tá, pessoal, isso aqui é importante porque é como se fosse uma receita de fascismo. Como que o fascismo ele se configura? Quais são suas características? Primeiro, culto ao líder. Sempre tem um líder, né, pessoal? Esse líder, ele é a solução para todos os problemas, ele é carismático. Ó, guarda a palavrinha, tá? É dica. Líder carismático. Ele fala fácil com as massas, atrai a população, consegue mobilizar as massas. Outra característica importante é o unipartidarismo. Você não tem oposição. Partido único, sem oposição, por exemplo, partido nazista ou partido fascista na Itália. Nada, né, pessoal, deve existir acima, fora ou contra o Estado. Então, uma centralização aí na figura desse líder. Lembrando aí, pessoal, que a propaganda foi muito fortemente utilizada para promover o culto a esse líder. Principalmente a Alemanha nazista, né, o culto a Hitler, ele foi mobilizado pelo cinema, pelo rádio, pela propaganda nazista que colocava Hitler como se fosse um messias, um mito, tá? Outra característica de um Estado totalitário é a doutrinação.
doutrinação ideológica. E as escolas, a educação, ela vira alvo, né? Então, as crianças, os jovens, eles são educados de acordo com a ideologia do Estado. Por isso que é muito comum, em regimes totalitários, o quê? A militarização das escolas, né? O controle militar da educação. Uso do terror, outra característica importante. Sempre vão existir inimigos do Estado. Esses inimigos eles podem ser internos ou externos. E um detalhe, mesmo que esses inimigos não existam, né, eles são criados. Para quê? Para manter o grupo, para manter a mobilização contra essa ameaça. E esse inimigo, né, que vai ser o comunismo, no caso, os judeus, esse inimigo ele ameaça a família, ameaça a cultura, ameaça a estrutura estabelecida do Estado. Então ele deve ser combatido. Lembrando sempre ó, o uso do terror, né, e os inimigos do Estado que devem ser combatidos. Outra característica importante é a censura. O que é a censura? Quando o Estado ele controla a informação. Obviamente que em um regime totalitário, um regime autoritário, as notícias que rolam, que circulam, elas nunca serão contra o Estado. Pelo contrário, elas sempre defenderão a ideologia do Estado. Então, em ditaduras, em regimes totalitários, dificilmente você tem uma notícia contra o Estado. É por isso que muita gente tem a falsa percepção que em regimes autoritários estava tudo bem, tudo funcionava bem. Na realidade, é a censura que é responsável por isso. Então, só é noticiado, só sai na imprensa aquilo que interessa ao Estado, ao líder. Outra característica importante é a militarização. Então, a exaltação do exército, das forças armadas, os grupos, né, que seguem essas ideologias, eles formam passeatas, fazem marchas, né, usam uniformes, criam símbolos, saudações. Por exemplo, os camisas pardas na Alemanha, os camisas negras na Itália. Então, a militarização da sociedade e o apelo e a exaltação às forças armadas, inclusive com a criação de milícias armadas. Milícias essas que combatem os adversários políticos sempre com muita violência. Outra característica importante é o apelo visual. Então você tem símbolos, saudações, frases de efeito, grandes comícios, grandes desfiles militares para mostrar a força e a organização do Estado. Também uma característica importante dos regimes totalitários. O nacionalismo, né, pessoal? Lembrando, nacionalismo é a valorização das coisas do país, da nação, da cultura nacional. Porém, o nacionalismo ele é perigoso quando ele é exacerbado, exagerado. Porque ele pode provocar o quê? A perseguição de grupos minoritários, daqueles que são considerados fora da nação, que não pertencem à nação e podem ser perseguidos por isso. Bom, então essas características, elas representam o quê? Que seria um Estado totalitário. Lembrando, pessoal, como se fosse uma receita. Cada item desse aqui compõe ou caracteriza a formação de um Estado totalitário. E sempre quando a gente percebe os sinais, é importante combater. Porque depois que o regime totalitário ele se instala, é difícil retirar do poder. Bom, pessoal, falando agora um pouquinho do fascismo na Itália, da ascensão do Estado fascista italiano. O grande líder, né, do Estado fascista, do fascismo na Itália, é Benito Mussolini, o Duce, né, pessoal, o líder. Ele vai fundar o Partido Nacional Fascista em 1921. Lembrando que o Mussolini ele era jornalista, era ligado a movimentos de esquerda, mas depois ele acabou aderindo aos movimentos de direita. Ele vai criar os grupos, né, os faixas de combatimento e os squad, que eram grupos que se organizavam para perseguir adversários. Mais tarde, eles darão origem aos camisas negras. Camisas negras que eram a massa de apoio ao fascismo de Mussolini, tá, pessoal? Lembrando que eles tiveram uma importância, os camisas negras tiveram uma importância muito grande na ascensão do Mussolini ao poder. Bom, quem que apoiava o Mussolini? Os militares, os conservadores italianos, os nacionalistas, alguns setores da Igreja Católica também apoiavam Mussolini, os grandes proprietários de terra e parte da classe média também apoiava. A qual que seria a justificativa? A Itália estava passando por uma grave crise econômica, né, partidos de esquerda avançavam no país, várias greves aconteceram, né, chegaram a tomar fábricas no norte da Itália, seguindo lá o modelo que foi implantado na Rússia. Então as elites italianas, elas resolveram apoiar Mussolini e apresentavam o quê? Como uma solução para evitar a ascensão do comunismo na Itália. Em 1922, atenção agora, aconteceu a chamada Marcha sobre Roma.
50 mil camisas negras, fizeram uma passeata lá na cidade de Roma, pressionando o governo, né, pessoal, para colocar o Mussolini no poder. Então foi uma pressão muito grande. A Itália, que na época era uma monarquia, né, o rei era Vítor Emanuel III, acabou o quê? Diante da pressão, convidando Mussolini, atenção, convidando, para formar o ministério, ou seja, para ser o primeiro-ministro, para formar o governo. Em 1924, o Partido Fascista ele começa a ganhar corpo na Itália. Eles conseguiram 65% dos votos nas eleições. Mussolini, ele acaba ganhando mais poder, né, pessoal? E que ele é chamado de o Duce, né, o líder. Em 1926, ele sofre um atentado. Tentaram matar o Mussolini. E esse atentado acabou servindo de justificativa para quê? Para endurecimento da perseguição aos adversários. Então, por exemplo, a pena de morte foi restaurada na Itália. Então, esse atentado contra Mussolini, ele acabou servindo de justificativa para ampliar a repressão contra os adversários políticos. No governo Mussolini vai ser criado o que? A Carta de Lavoro. A carta seriam as leis trabalhistas, tá? Uma das características do Mussolini seria o quê? A criação de corporações, corporativismo. Então, toda a sociedade ela era representada por corporações. Então, cada setor profissional, é, também dos industriais, tinham suas corporações que os representavam. Isso foi tão importante que, em determinado momento, a Câmara das Corporações, né, ela era mais importante que o parlamento, por exemplo. Então, corporativismo, cada setor da sociedade tinha uma corporação que o representava, certo? Então, criando ali a Câmara das Corporações. Qual que era o objetivo? Evitar conflitos entre trabalhadores e empresários, o governo interferindo e controlando a relação entre patrões e empregados através das corporações na Itália. Mussolini dizia que, no caso dele, né, a política econômica da Itália seria uma terceira via. Não era um governo liberal, então seria contra o liberalismo capitalista, e também não era socialista, comunista, então seria uma terceira via, uma terceira opção econômica, né, de organização. Em 1928, Mussolini vai assinar com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, né, que vai resolver a questão romana. E esse tratado, né, então, a Igreja Católica voltou a ter relações políticas com a Itália e foi criado o Estado do Vaticano, né, pessoal, que é o menor país do mundo. O Estado do Vaticano foi criado pelo Tratado de Latrão, assinado ali por Mussolini. A crise de 1929, ela vai afetar também a Itália, né, pessoal? Então, a Itália, que estava se recuperando economicamente, vai passar dificuldades e Mussolini vai se consolidar no poder. Em 1935, a Itália invade a Abissínia, né, que atualmente é a Etiópia, então na África. Era uma colônia, a Itália começou atrasado nessa corrida colonial. E essa invasão da Abissínia levou a França e a Inglaterra a isolar a Itália. Aí o que que o Mussolini fez? Ele vai buscar um acordo de cooperação com Hitler, com a Alemanha nazista. Bom, agora vamos falar sobre o nazismo na Alemanha. Lembrando que o personagem central, no caso aqui, o líder, né, desse nazismo alemão, Adolf Hitler. Lembrando, né, pessoal, ele não é alemão, ele nasceu na Áustria, em Braunau. E só mais tarde, né, ali no começo da Primeira Guerra Mundial, é que ele vai mudar para a Alemanha, tá? Ele fez parte do exército alemão na Primeira Guerra. Ele foi, ele teve o posto de cabo, né? Como ele não era alemão, o posto máximo que ele podia alcançar era cabo. Ele era mensageiro do exército alemão, tá? Com a derrota, Hitler ele vai acabar aderindo a essa teoria aqui, ó, teoria da punhalada nas costas. O que que foi essa teoria? Os líderes militares alemães, os generais, eles não aceitavam a derrota. E eles começaram a procurar o quê? Bodes expiatórios, responsáveis pela derrota da Alemanha. Afinal, como que a Alemanha poderia ser derrotada na Primeira Guerra? Começaram a procurar culpados dentro da própria Alemanha. E adivinha sobre quem caiu essa culpa? Sobre os judeus, sobre os comunistas, sobre os socialistas, sobre os anarquistas. Então, começa a ser criado na Alemanha, dentro do território, um sentimento de ódio, por exemplo, aos judeus. A Alemanha, até a Primeira Guerra Mundial, ela era uma monarquia. Tá? Com a derrota, foi proclamada a República de Weimar e o Guilherme II, que era o rei da Alemanha, ele foi retirado do poder. Então a Alemanha se torna uma república. Lembrando, eu comentei agora há pouco, depois da derrota, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né, que o Hitler, por exemplo, usou esse tratado para criar no povo alemão um sentimento de vingança. A Alemanha teria sido humilhada na Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes, e ele tentou criar no povo alemão um sentimento de revanche contra a França
e a Inglaterra, por exemplo. Bom, o Hitler, ele vai entrar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí, se você pegar a sigla desse partido em alemão, vai dar Nazi, então daqui o nome nazismo, tá, pessoal? E dentro desse partido, o Hitler vai começar a ganhar uma importância muito grande. Ele era um excelente orador, né, pessoal? Então, o discurso dele conseguia atrair as massas, ele convencia as pessoas facilmente com o seu discurso, e ele ganha muita importância do partido. Em 1923, o Hitler vai tentar dar um golpe de Estado. Ele e os membros do partido, esse golpe é conhecido como Push da Cervejaria, o golpe da cervejaria, porque começaria, né, o sinal para começar era dentro de uma cervejaria, não deu certo, Hitler foi preso. Então ele vai ficar preso durante 7 meses, e na cadeia ele vai escrever a sua obra, o livro Mein Kampf, né, que significa Minha Luta. E foi nesse livro que o Hitler colocou ali a doutrina que seria a base do nazismo alemão. Bom, o que que ele buscava, né? O que que ele colocou no livro? Por exemplo, a conquista do espaço vital, a formação da grande Alemanha. Pessoal? Então, Lebensraum, né, em alemão, o espaço vital, ou seja, colocar todos os povos de origem germânica, os alemães, os arianos, dentro do mesmo território, formando a grande Alemanha. Só que para esse projeto, teria que conquistar outros países, por exemplo, a Áustria. Tá, pessoal? Então, o Hitler queria expandir o território alemão. Outra coisa importante na obra, a superioridade dos arianos. A ideia de que os arianos eram um povo perfeito, né, que deveria ser mantido puro, e esse povo era superior aos outros povos, aos judeus, por exemplo, aos ciganos, aos latinos. Então, os alemães seriam superiores aos outros povos. E o antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Em 1933, Hitler ele tinha concorrido às eleições, tá? Mas perdeu as eleições. Mas o Partido Nazista começou a ganhar importância. Em 1933 ele foi convidado, assim como Mussolini foi, a compor o governo, ou seja, montar o governo para ser o primeiro-ministro. Tá? Quando Hitler assumiu o poder, aconteceu esse episódio aqui, ó. O incêndio no Reichstag. O que que era o Reichstag? Era o parlamento da Alemanha. Um holandês foi acusado de ter colocado fogo, mas acredita-se que os próprios nazistas teriam colocado fogo no Reichstag para justificar o aumento da repressão, a perseguição aos adversários. Então colocaram culpa nos comunistas, nos judeus. O incêndio no Reichstag ele serviu para isso, para justificar o aumento da repressão. Bom, qual era o aparato repressivo do nazismo? A gente tem a SA, que seria a milícia nazista, né, chamada de camisas pardas. Lembrando que na Itália fascista eram os camisas negras. E aqui no Brasil, né, o movimento integralista, os camisas verde-oliva, é o movimento fascista do Brasil. A SS, né, pessoal, a gente pode ver na roupa nazista aqueles dois S's, né? Que era a polícia política e a Gestapo, que era a polícia secreta. Todos esses grupos eles eram e esses órgãos eram utilizados para perseguir os adversários políticos. Foram criadas as leis de Nuremberg, tá, pessoal, que eram leis extremamente racistas, né, pessoal? Por exemplo, lei de proteção do sangue e da honra alemã, por exemplo, que proibiu o casamento entre alemães e pessoas de outros grupos, judeus, por exemplo. Lei da cidadania do Reich, ou seja, só seria cidadão na Alemanha quem tivesse sangue puro alemão. Os outros que não tinham, eles seriam sujeitos do Estado, sem direitos políticos. E a bandeira do Reich, né, pessoal, que é a suástica, né, que virou o símbolo máximo do nazismo. A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um pogrom, ou seja, um evento organizado pelos grupos nazistas. E qual que era o objetivo? Destruir lojas de judeus. Então, eles se organizaram, não usaram uniformes, tá, pessoal, para parecer uma ação espontânea do povo e começaram a atacar lojas de judeus. Muitas pessoas ficaram feridas. E por que que é chamado de Noite dos Cristais? Devido às vidraças que foram quebradas aí no evento. Bom, pessoal, agora vamos falar da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos da história da humanidade, né? O número de mortos fica entre 70 e 80 milhões de pessoas, né, pessoal? E essa guerra ainda deixou rastros presentes aí dos nossos dias, por exemplo, lá na Ucrânia, né? Então, assim, o mundo ainda vive a sombra da Segunda Guerra Mundial. Bom, os antecedentes, vamos lá, os motivos. Ó, se aparecer no vestibular para você, a Segunda Guerra Mundial, ela é continuação da Primeira? Pode marcar que sim. Por quê, né, pessoal? Por exemplo, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele foi utilizado por Hitler, lembrando, né, pessoal, para criar no povo alemão aquele sentimento de vingança, de revanche contra a França e a Inglaterra, principalmente.
tá? Então, o Tratado de Versalhes ele pode ser colocado entre os motivos da Segunda Guerra Mundial. Os regimes totalitários, por exemplo, o fascismo e o nazismo, eles buscavam o quê? Sua expansão territorial. O Hitler, por exemplo, ele queria formar o seu Lebensraum, né? Conquistar o seu espaço vital, formando a Grande Alemanha, né? Reunindo dentro do mesmo território todos os povos de origem germânica, formando aquele que seria o Terceiro Império Alemão. Tá? Lembrando que Hitler ele assume o poder em 1933 e vai começar a tomar medidas, né, pessoal, para fortalecer o exército, as forças armadas da Alemanha, contrariando o Tratado de Versalhes. Aí, pessoal, aqui tem um detalhe importante, ó. Por que que a França e a Inglaterra acabaram permitindo, né, que o Hitler desrespeitasse o Tratado de Versalhes, tá? A grande preocupação da França e da Inglaterra nesse momento era a Rússia, a União Soviética. Porque a União Soviética tinha passado por uma revolução socialista e o grande medo das potências capitalistas, das elites principalmente, era que a revolução que aconteceu na Rússia acabasse chegando na Europa. Então, o Hitler nem era considerado a grande ameaça. Ele era visto como inimigo do comunismo, do socialismo. Então, a gente vai chamar isso ó, de política de apaziguamento. Fica ligado nessa, hein, pessoal? Política de apaziguamento, né? Do Chamberlain, né, que era um político da Inglaterra. Eles acabaram indo deixando o Hitler, né, desrespeitar o Tratado de Versalhes. O Mussolini na Itália, ele também tinha planos expansionistas, por exemplo, em direção à Albânia. Mussolini ele sempre disse que queria recriar as glórias, né, do antigo Império Romano. E o Japão, pessoal, atenção, lá na Ásia. O Japão também buscava expansão territorial, principalmente em direção à China. Lembrando que Estados Unidos e Japão disputavam ali o controle do Oceano Pacífico. Começa a expansão nazista, tá? A expansão nazista, né, a Alemanha ela vai se fortalecer militarmente, lembrando, com Inglaterra e França fechando os olhos para isso, o Hitler vai colocar em prática no seu Lebensraum, né, a conquista do seu espaço vital. De novo, com a conivência da Inglaterra e da França, em 27 de fevereiro de 1936, o Hitler invadiu a Renânia, que é uma região que fica entre a França e a Alemanha, e pelo Tratado de Versalhes deveria ficar desmilitarizada. O Hitler desrespeitou, invadiu a região, ocupou a região, sem reação das outras potências europeias. Em 1938, atenção, Hitler ele fez o Anschluss. Anschluss. Ele anexou a Áustria. Aqui nem teve guerra, tá, pessoal? O Partido Nazista já tinha uma forte influência na Áustria, então foi mais uma ocupação. A Áustria passou a fazer parte da Grande Alemanha. Em 1938, foi realizada a Conferência de Munique. Nessa conferência, da qual participaram Alemanha, França e Inglaterra, o Hitler pediu autorização para invadir os Sudetos. O que eram os Sudetos? Era uma parte do território da Tchecoslováquia, onde viviam alemães, e o Hitler alegava que os alemães eles eram maltratados por ali. Então ele pediu autorização para invadir essa parte. E a França e a Inglaterra autorizaram. Só que o Hitler aproveitou e fez o quê? Invadiu todo o território da Tchecoslováquia. Aí lembrando, pessoal, a Inglaterra, principalmente, política de apaziguamento, evitar conflito com o Hitler. O grande inimigo mesmo era a União Soviética, era o socialismo. Tá, pessoal? Então, ele invade a Tchecoslováquia, só que o Hitler tinha prometido, né, que as ambições dele teriam parado por ali. No dia 23 de agosto de 1939, o Hitler vai assinar um acordo com Stalin, um pacto de não agressão. Atenção agora, por que que o Hitler assinou esse acordo? Ele já sabia que a guerra ia acontecer, ele estava procurando essa guerra. Ele não queria, pelo menos inicialmente, uma guerra em duas frentes, né? Por exemplo, na frente ocidental e na frente oriental com a União Soviética. Então, esse pacto de não agressão, ele foi assinado entre Hitler e Stalin. E dentro desse pacto estava o quê? A divisão do território da Polônia, metade para a União Soviética e metade para a Alemanha. Bom, qual que vai ser o estopim da guerra? O estopim da guerra, 1º de setembro de 1939, o Hitler mandou invadir a Polônia, com a alegação de que os poloneses tinham atacado os alemães, invadido o território. Diante da invasão da Polônia, atenção aqui, 3 de setembro de 1939, o Reino Unido, né, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, começa a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, qual é a divisão de força, né? Então, vamos lá, a divisão de forças. Os aliados, o Reino Unido, a França, a União Soviética e depois os Estados Unidos, e os países do chamado Eixo, Alemanha, Itália e o Japão.
tá, pessoal? Então, essa é a divisão da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que nos vestibulares, eles sempre comparam, né, a divisão da Primeira Guerra com a divisão da Segunda Guerra Mundial. Bom, começa a guerra, né, pessoal, na frente ocidental. E aqui a Alemanha, ela usou essa estratégia aqui, ó, Blitzkrieg. Seria guerra relâmpago. Os alemães, eles avançavam muito rápido no território adversário e eles conseguiram as primeiras grandes vitórias. Noruega, Dinamarca, Bélgica, o território da França foi ocupado, Iugoslávia, Grécia. Então, as primeiras grandes vitórias, elas acontecem da vitória nazista. A Alemanha, ela tem um avanço muito grande, tá? Uma das reações aqui, né, pessoal, importantes foi o chamado Decision Day, o dia D, né, que aí começa uma mobilização para expulsar os nazistas da França. Esse dia D ele vai mobilizar 150 mil soldados ao mesmo tempo, né, invasão de praias da Normandia, que os nazistas ocupavam. E esse evento ele marca uma virada aí na frente ocidental, né, com a expulsão dos nazistas do território francês. Na frente oriental, atenção aqui, ó. Lembra do pacto de não agressão que o Hitler assinou com o Stalin? Né? Um não agrediria o outro. Em 1941, o Hitler ordenou a Operação Barbarossa. Essa operação foi o quê, pessoal? A invasão da União Soviética. Né? Os nazistas pretendiam invadir o território soviético, chegar a Moscou, por exemplo, em 8 semanas. Todo o território soviético. Só que eles esqueceram de combinar com o soviético, né, pessoal? Essa foi a grande besteira do Hitler, né? Porque foi a partir daqui que a Alemanha nazista começou a perder a Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que as batalhas mais sangrentas, elas aconteceram no território soviético, e a União Soviética, assim como na Primeira Guerra Mundial, teve o maior número de mortos, tá? Uma das principais batalhas foi a Batalha de Stalingrado. Estima-se que 2 milhões de pessoas morreram só nessa batalha, e foi a primeira derrota dos nazistas, né? Iniciando aí uma virada na guerra. Bom, pessoal, durante a guerra, os nazistas colocaram em prática o que ficou conhecido como solução final, o Holocausto, que foi um massacre, né, de judeus em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 6 milhões de judeus e outros grupos também, né, que os nazistas consideravam inferiores, foram mortos, né, pessoal, nos campos de concentração, entre eles o campo de Auschwitz, mais famoso, né, pessoal. E a Hannah Arendt, ela tem um conceito, né, que ela chama de a banalidade do mal. Eu parei para vocês aqui, ó. Exemplo. Banalidade do mal. O conceito central no pensamento de Hannah Arendt refere-se à ideia de que o mal pode ser praticado por pessoas comuns, não como resultado de uma natureza intrínseca, mas sim em função de mecanismos de conformidade, burocracia e falta de reflexão crítica. Arendt desenvolveu esse conceito ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, concluindo que ele não era um monstro, mas um burocrata que executava a ordem sem questionar suas implicações morais. Ou seja, né, o que levou pessoas comuns a realizarem o Holocausto? Né? Matar crianças, mulheres, idosos nas câmaras de gás, nos campos de concentração. Lembrando, né, pessoal, a solução final, o Holocausto, o extermínio de judeus, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o governo brasileiro, na época, era o governo Vargas. O Brasil ele tinha um Estado fascista, o Estado Novo. Então, ideologicamente, a gente parecia mais com a Alemanha, com a Itália fascista, do que com as democracias liberais, Inglaterra, França, Estados Unidos. Mas os Estados Unidos acabou convencendo o Brasil, né, comprando a entrada do Brasil do lado dos aliados, né, com essa política de boa vizinhança e aproximação dos Estados Unidos com países da América Latina. O Brasil vai enviar para a guerra a FEB, tá? 25.834 homens e mulheres que lutaram na Itália, principalmente entre 1944 e 1945, já na parte final da guerra. A principal batalha foi a Batalha de Monte Castelo, né, que o Brasil ajudou ali a derrotar as forças fascistas na Itália. Bom, a guerra, né, pessoal, ela termina no Japão. Lembrando que em 1941 os japoneses eles atacaram uma base militar dos Estados Unidos no Pacífico, base de Pearl Harbor. Isso levou a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, o que foi também uma grande virada no conflito, principalmente lá na França, o Decision Day. A entrada dos Estados Unidos ela ajudou na vitória dos aliados e com a Alemanha derrotada na Europa, principalmente lá pelos soviéticos, faltava o Japão. E o que os Estados Unidos resolveram fazer? Jogar 2 bombas atômicas
avisaram os japoneses que se eles não se rendessem, uma chuva de fogo cairia sobre o Japão. No dia 6 de agosto, como os japoneses não se renderam, no dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã, foi lançada a primeira bomba na cidade de Hiroshima, e no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. Os Estados Unidos tinham ameaçado, se o Japão não se rendesse, a próxima era em Tóquio. Então, o Japão acabou se rendendo, e a Segunda Guerra Mundial termina no dia 2 de setembro de 1945. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, era necessário o quê? Evitar que um conflito gigantesco como esse voltasse a acontecer. É aí, pessoal, que em 1945 começam as discussões para a criação da ONU. A ONU que iria substituir uma outra entidade chamada Liga das Nações, né, que tinha como objetivo promover a paz e a cooperação entre os povos. Porém, a Liga das Nações ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Como aconteceu a Segunda, significa que ela fracassou nesse objetivo. Lembrando que os Estados Unidos não entrou na Liga das Nações, tá? Bom, na Conferência de Yalta, 1945, né, em fevereiro, estavam reunidos o Roosevelt dos Estados Unidos, o Churchill da Inglaterra e o Stalin. E eles começaram a discussão do que mais tarde viria a ser a Organização das Nações Unidas. Entre 25 de abril e 26 de junho, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, representantes de 50 países, entre eles o Brasil, discutiram, né, pessoal, e chegaram e realizaram a criação da ONU, né, com a elaboração da Carta das Nações Unidas, um documento que fala de cooperação e paz entre os povos. Esse documento, ele foi publicado, né, ele passou a valer oficialmente no dia 24 de outubro de 1945, um dia depois do meu aniversário, tá? Então, 24 de outubro de 1945, e essa é considerada a data de fundação da ONU, tá, pessoal? Então, a ONU, uma entidade que foi criada, ela tem como objetivo manter a paz e garantir a dignidade humana, certo? Manter a paz, evitar conflitos e garantir a dignidade humana. O principal documento da ONU é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, pessoal? Não confundir com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. É outro documento, tá? Esse documento ele foi publicado em 10 de dezembro de 1948 e ele serve para quê? Principalmente para determinar as bases do que são os direitos humanos. Lembrando, como é universal, esses direitos eles valem para todo o ser humano, inclusive para países que não fazem parte, né, da Organização das Nações Unidas. Lembrando, a ONU substituiu a Liga das Nações. O seu objetivo é manter a paz e garantir a dignidade humana. Bom, pessoal, a questão palestina é um tema muito atual. Em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, ela tinha se comprometido com a Declaração de Balfour. E seria o quê, pessoal? Apoiar a criação de um Estado judaico na Palestina. Lembrando que a Palestina, historicamente, lá 2000 anos antes de Cristo, Abraão, inspirado por Javé, Jeová, teria migrado com o povo judeu para a Terra Prometida, onde é a região da Palestina, e a Grã-Bretanha se comprometeu à criação de um Estado judeu. Em 1947, em uma assembleia presidida por Oswaldo Aranha, então um brasileiro, foi aprovada a criação do quê? Do Estado de Israel. Só que, porém, pessoal, o plano inicial era o quê? A criação de dois estados, um Estado judeu e um Estado árabe. Então foi criado o Estado de Israel e, teoricamente, o Estado da Palestina, né? Mas o que acabou sendo reconhecido mesmo, né, e por boa parte dos países até hoje, foi o Estado de Israel apenas, tá? Bom, a gente sabe qual foi o resultado, né? Até hoje, essa questão não foi resolvida, porque os árabes da região, eles não aceitavam a existência ali do Estado de Israel, então muitas guerras aconteceram, envolvendo o Egito, envolvendo a Síria. Israel, com o apoio dos Estados Unidos, acabou vencendo todas elas. Hoje em dia, o que está acontecendo? Israel avança sobre os territórios que seriam da Palestina, né? Teve um ataque terrorista recente, né, do Hamas ali da faixa de Gaza, e Israel promoveu uma ofensiva militar. E esse conflito está acontecendo nesse momento, né, enquanto a gente está falando aqui. Então, a questão de dois estados, né, que o Brasil apoiou, a criação do Estado de Israel não foi resolvida até os dias atuais. Lembrando que Israel tem muito apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. O regime do apartheid, pessoal. Atenção, na África do Sul, apartheid significa separação. Lembrando, a África do Sul é um país africano, porém, a minoria branca é quem controlava a política no país. Então, o que era o apartheid? Palavrinha-chave pensando em prova. Uma política segregacionista,
e separava brancos e negros, renegando aos negros bairros, por exemplo, específicos. A maioria das terras ficava para os brancos, ou seja, os brancos, embora fossem a minoria, eles é que tinham mais direitos no país, tá? Por exemplo, a lei de proteção de casamento misto, para evitar casamento entre brancos e negros. Lei de registro populacional diferenciado. Lei da educação banto, uma educação diferente para os negros e para os brancos. O banto seria para os africanos. O principal líder, né, do movimento contra o apartheid foi Nelson Mandela. Ele foi preso, foi condenado à prisão perpétua. Em 1990 ele consegue sair, né, pessoal? E ele foi fundamental para o fim do apartheid na África do Sul. Foi eleito presidente, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, um personagem central contra a política segregacionista na África do Sul. Nos Estados Unidos, atenção, nos Estados Unidos até a década, isso é impressionante, né? De 1960, eles possuíam leis segregacionistas, os chamados Black Codes ou leis de Jim Crow, né? Que era um conjunto de leis racistas que existiam nos Estados Unidos. Lembrando que, principalmente no sul do país, o racismo ele é muito forte até os dias atuais. Inclusive, né, a gente tinha esse grupo aqui chamado Ku Klux Klan. Era um grupo ali que perseguia negros, principalmente na parte sul dos Estados Unidos. Essa personagem aqui é muito importante, ó, Rosa Parks. Rosa Parks ela estava em um ônibus, então sentada. O que é a regra? O que a lei dizia? Toda vez que um branco entrasse no ônibus, o negro teria que levantar para dar lugar para ele, né? A Rosa Parks ela estava sentada, entrou um branco, ela não se levantou, foi conduzida à delegacia, foi fichada. E essa situação da Rosa Parks deu início a um movimento de reação, né? Os negros da cidade pararam de usar os ônibus, começaram a ir para o trabalho andando, a pé, né? E iniciou um grande movimento nos Estados Unidos. Um dos grandes líderes desse movimento foi o Martin Luther King, né? Que vai realizar a marcha sobre Washington, né? E a dele é aquela frase famosa, né? Eu tenho um sonho, I have a dream, né? Na luta ali contra o preconceito racial. Lembrando que o Martin Luther King, ele pregava a luta pacífica, a resistência pacífica contra o preconceito. O Malcolm X, outro personagem importante, ele defendia inclusive a reação violenta contra o preconceito racial e a discriminação nos Estados Unidos. Em 1964, foram aprovados, né, pessoal, as leis, né, os códigos que proibiam a discriminação racial e que garantiam o direito de voto aos afrodescendentes nos Estados Unidos. Lembrando, hein, pessoal, tudo isso na década de 1960, quando os negros nos Estados Unidos estavam lutando por direitos como sentar no ônibus. Tá? Impressionante. A Conferência de Bretton Woods. Pessoal, as bases do capitalismo atual, elas foram lançadas nessa conferência aqui que aconteceu na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos. Dela participaram 43 países, entre eles o Brasil. E ali, pessoal, algumas decisões importantes foram tomadas. Por exemplo, o lastro-padrão ouro, ou seja, o ouro passou a ser a referência para o valor das moedas dos países, inclusive o dólar. O dólar foi reconhecido como moeda internacional, ou seja, a base para o comércio internacional. E o dólar até hoje, né, pessoal, é a moeda principal, o câmbio principal. Foi criado o Fundo Monetário Internacional. Para que serve o Fundo Monetário Internacional? Ele serve para proteger o capitalismo. Ele empresta dinheiro aos países, né, para que o sistema capitalista liberal continue funcionando. Lembrando que toda vez que o FMI empresta dinheiro, ele exige dos países uma política o quê? De austeridade, que os países cortem gastos, né? E normalmente esses gastos eles são cortados de áreas sociais. Foi criado também o BIRD, né? O passarinho, pessoal. O Banco Mundial. Qual que é a função do Banco Mundial? Ele financia projetos, pontes, estradas, por exemplo, pelo mundo, né, pessoal? Cobrando juros, óbvio, né? Lembrando que para os países terem acesso a esses empréstimos, eles precisam aderir ao liberalismo econômico, ou seja, adotar um modelo liberal ou neoliberal para que os Estados Unidos concedam esses empréstimos. E para finalizar, né, pessoal, a luta das mulheres por direitos. Durante a Primeira Guerra, a Segunda, as mulheres tiveram que assumir alguns papéis que antes os homens faziam, né, nas empresas, no trabalho, por exemplo. E as mulheres começam a lutar também por direito de voto, né? Campanha sufragista nos Estados Unidos, no Brasil também. Lembrando que no Brasil as mulheres passaram a ter direito a voto pelo Código Eleitoral de 1932, né, e pela Constituição de 1934. Elas também lutaram por direitos trabalhistas. Bom, pessoal, prontinho. Está aí a nossa revisão. Espero que ajude bastante na prova, né? Eu acredito que o que vai cair nessa prova do segundo bimestre é basicamente isso. Então,
Espero que ajude bastante lá. Boa sorte, caprichem, me deixe orgulhoso, tá? Tchau, tchau.